Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e o nosso programa Mitologar, nosso encontro semanal onde nós falamos sobre mitologias, os acontecimentos dos mitos, para explicar a nossa sociedade, o nosso comportamento no mundo atual. Nós estamos falando sobre mitologia africana, nós começamos com a mitologia grega, depois passamos pela mitologia egípcia e mitologia grega. Hoje nós vamos falar do orixá Exu. Bom, de início, eu já vou dizer para vocês que nós temos que fazer uma divisão. Sabe aquele ditado que você, quando pega uma criança muito encapetada, fala Exusada? Então, esse tipo de Exu não é o orixá, é um outro tipo, é uma outra qualidade inferior, entendeu? Mas não é este orixá chamado Exu. Tá? E deixa bem claro porque nós temos a tendência, essa cultura já foi, de tudo que é ruim, que é maligno, que é encapetado, que é endiabrado, Exusada, Exu, não é essa entidade. Embora os acontecimentos que nós vamos descrever aqui vai nos dar uma certa, não vou dizer uma paridade, mas uma aproximação daquilo que deveria ser e daquilo que realmente é, tá? Bom, para quem gosta, né, de comparar mitologias, sendo Exu um deus africano mais parecido com Hermes, o deus do mensageiro dos deuses, né, dos olimpianos, tanto na parte má quanto na parte boa. Seu nome, Exu, significa esfera. Por ser um deus eterno, não ter nem começo e nem fim. Exu é o orixá da comunicação. É o guardião das aldeias, cidades, casas, das coisas que são feitas e do comportamento humano. Ele é encarregado em receber todas as oferendas, em primeiro, para assegurar que tudo ocorra bem e de garantir sua função de mensageiro entre o Orum e o Aê, né? Entre a terra, o mundo material, e o mundo espiritual, o mundo dos deuses. Que seja completamente realizado essa tarefa. Muitos devem estar pensando neste momento, mas Exu não é a mesma coisa que diabo? Lembra que eu falei para vocês no começo? A resposta é não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque na época da colonização africana sobre os portugueses, né, dos portugueses sobre a África, acabou sendo a sincretização deste orixá, Exu, a paridade do diabo cristão. Né, devido aos colonizadores, devido pelo seu estilo irreverente, brincalhão, a forma como é representado no culto africano. Exu é representado muito por um falo humano ereto, simbolizando a fertilidade. Compará-lo com o diabo, Satanás, qualquer outra analogia, é fora de contexto, é absurdo, é inconsequente. Porque dentro da construção da teologia africana, principalmente da região do Urubá, não existe uma entidade, né, um orixá, que possa fazer oposição à bondade. Então não existe nenhum orixá mau. Todos, nas suas essências, têm a sua bondade. Na verdade, vamos dizer que a dualidade dos orixás estão dentro deles, bondade e maldade. Então não existe um ser, uma entidade mitológica 100% má, como na teologia cristã, na mitologia cristã, judaico-cristã. Então o que acontece? Sendo que como não existe uma oposição ao bem personificada, todos os deuses da mitologia africana, afro-brasileira, tem a sua porção positiva e negativa. Quer dizer, você é bom e mal ao mesmo tempo. Isso vai depender muito do acontecimento, nos desdobramentos da vida e da história dessas entidades. Bom, eu acredito que vocês ao longo, quem tem acompanhado o programa, desde quando eu comecei a falar sobre os deuses africanos, acho que ficou muito claro essa porção de bondade e maldade que eles têm que administrar por conta própria, dado pela
circunstância, propositura e a condição histórica que ele se encontra ou é confrontado. Acho que ficou muito claro isso, né? Portanto, essa figura, essa entidade mitológica que nós estamos falando, ele tem uma figura de status entre os deuses, né, entre os orixás, que apesar de ser subordinado ao poder deles, constitui uma figura tão poderosa que frequentemente desafia as próprias divindades. Sua função e condição de figura limite entre o astral e o mundo físico se revelam em suas cores, o negro e o vermelho, sendo que esta última vibração em menor frequência no espectro do olho humano, abaixo do qual tudo é negro, a ausência de luz. Obviamente, né? Seus aspectos contraditórios também podem ser analisados sob outro ponto de vista. O negro significa que, em todas as teologias do desconhecido, o vermelho é a cor mais quente, a forte iluminação em oposição ao negro, à escuridão do negro. Né, até as suas cores. Exu é o símbolo das grandes contradições do amplo terreno da atuação. Portanto, faz dizer alguns estudiosos da mitologia que Exu é o orixá que está mais próximo da personalidade humana, minha e sua. Por que está mais próximo do ser humano? Porque é o nosso interior, a nossa intimidade, o nosso poder em ser bom e mal, de acordo com a nossa própria vontade. É o ponto mais obscuro do ser humano, é o ponto mais alto da claridade do ser humano. É aquilo que existe de óbvio, de expressivo, que está na cara. Então, é por isso que é o mais próximo de nós. Por isso que eu falo para vocês que o humano, o ser humano, essa ideia de um mal personificado, muitas das vezes ela foge do contexto. Por quê? Porque a maldade está dentro de mim. A maldade dentro de você que está me vendo e me ouvindo. A forma como nós administramos a porção boa que existe em cada um de nós e a porção má que existe em cada um de nós é que vai determinar nosso caráter e nossa psique. Uma pessoa que dá luz, força, vibração, que é ruim, é óbvio que deve ser uma pessoa má. Má por excelência, má por vontade própria, má por vocação, má por constituição. E ao mesmo tempo, se você dá mais força, luz, dá vibração para o que é bom, você é boa por natureza, você é boa por constituição, você é boa por analogia, você é boa por essência. Isso é óbvio, né? Portanto, além disso, este ser mítico ele é um mensageiro, princípio dinâmico de comunicação e interpretação. Seu caráter de ambivalência, né, essa multiplicidade, essa função no panteão dos orixás, como elemento de mediação entre o universo humano e o divino, e como instância propulsora e promulgadora de interpretação, fazem deste ser mítico vários topos discursivos e figurativos que intervêm na formulação do sentido da cultura negra. Nessa possibilidade dessa formulação, nesse sentido, Exu parece funcionar como um operador semântico da alteridade africana na sua interseção com a cultura brasileira, simbolizando o princípio estrutural significante da cultura negra. No caso, ele passa a funcionar bem como operador interpretativo no que diz respeito à multiplicidade e ambivalência da cultura negra, justamente por ocupar nas religiões afro-brasileiras o lugar daquele que existe e circula nos planos material e espiritual, nos planos da vida cotidiana, moderna, no plano mítico, por situar-se, enfim, no local onde se entrecruzam as diversas possibilidades de interpretação de uma cultura, justamente porque só ele, no panteão dos orixás, simboliza a África ancestral e sendo o próprio veículo da narrativa mitológica urubá, e porque simboliza o lugar social e cotidiano do negro no Brasil atual, que integra um sistema de representações construído através de tensões, conflitos e negociações, todas as características presentes no orixá mensageiro. Na dita mitologia, Exu é quem guarda o princípio do mundo,
Também é ele o orixá da confusão, aquele que está sempre te pondo em situações e explorando sua capacidade de fazer oferendas e encontrar soluções. Encontrar novos caminhos, numa dinâmica que tende te ajudar a expandir seu leque de respostas às adversidades. Quem responde bem, cresce como ninguém. Quem não responde bem, não evolui, não sai do lugar. Bom, no primeiro momento podemos entender que é uma entidade como o vento, por exemplo, que está sempre em movimento, e esse movimento está em todos os lugares, não dá para você dar uma direção para o vento, que o vento está numa direção, daqui a pouco já vira para outra, daqui a pouco está em outra novamente. Essa ideia de movimento, e esse movimento indica a nossa capacidade humana de não estar apático aos acontecimentos, não assistir, não ser sujeito paciente dos acontecimentos da vida. Você é protagonista, você vê, você analisa, você sente os acontecimentos da vida e você bota isso a serviço, você bota isso para frente, você trabalha, você busca soluções. Na ideia de que este orixá, essa entidade, ele está em movimento, é exatamente a nossa incapacidade de se acostumar com situações adversas. Nós estamos sempre buscando melhorar, sempre buscando explorar novos caminhos, sempre buscar melhorar situações, sempre estar na inconformidade com do jeito que está bom. Não, está errado. A pessoa que consente situações é uma pessoa que está no seu lado negativo, ele está no tropeço, na queda. E aí, como que isso se metaboliza, se figura, nós podemos mensurar isso? Bom, vamos lá. É a famosa frase, aí essa pessoa vai ficar culpando a má sorte. Logo ela que viveu de tantas oportunidades de aprender e não aproveitou. Não vê que pelos insucessos e pelos descaminhos, a saber por onde não se deve ir também é aprender por onde se deve andar. Pois conhecer os descaminhos é sim uma das formas de conhecer o caminho. O que isso quer dizer? Você tem que conhecer as adversidades da sua vida. O que você passou, os conflitos que você teve que superar, as dificuldades que você teve que superar, a forma como as coisas foram acontecendo na sua vida que você teve que, de alguma forma, suplantar essas dificuldades e transformar essas dificuldades em oportunidades. Isso significa, em outras palavras, você olhar para a sua vida, olhar para o seu ser existir como pessoa, olhar para as suas dificuldades, olhar para as suas adversidades e encontrar nela possibilidades de mudança. Buscar transformar o insucesso em sucesso, a desavença em superação, olhar com um olhar crítico aquilo que está acontecendo como possibilidade de alavancar-se. Em outras palavras, é aquela coisa, você caiu. Você aprendeu com a sua queda? Se você caiu e não aprendeu a lição, você caiu à toa. E sendo que o problema nunca foi cair. Cair muitas vezes é até uma solução. Quantas vezes nós não tombamos na vida e acabamos percebendo que caímos para cima, né? Uma metáfora, caímos para cima, que aquele copo que caiu da sua mão lhe permitiu ter a mão vazia para pegar outro com conhecimento muito melhor? Há perdas que são mesmo para um tapa na nossa face, né? Nas nossas fuças, que mais do que tudo tem a grande utilidade de nos virar a face e nos ajudar a olhar para o outro lado, para que enxergamos outros caminhos, outras situações, outras possibilidades. Então, cair não é de forma alguma um problema.
O problema é não aprender com a queda e por isso viver tomando as mesmas rasteiras seguidas vezes, pois, de outra forma, você aprende com cada rasteira que toma a não cair nela de novo. É cada vez menos uma maneira de que os outros dispõem para te derrubar na vida. Cada vez mais você terá melhores condições de se manter em pé diante do que venha a te tombar. Você vai se tornando imune a um número cada vez maior de venenos. E com o tempo já está fazendo suco do veneno. Em outras palavras. Mas é preciso aprender. É preciso aproveitar que a vida dá. Exu é a boca que tudo come. Tudo pode se tirar uma lição. E de algo muito ruim pode sim sair algo muito bom. Porque este orixá é o epicentro das possibilidades e da superação das impossibilidades. Não é à toa que ele também é o orixá da vida. A vida é linda, a vida ensina. A vida nos ensina de diversas maneiras. Possui maneiras muito peculiares de ensinar. E não é assim que acontece? Portanto, é assim que age este personagem mítico. Logo, o pior veneno não é passar o veneno à toa. O pior é que as derrotas e não aprender com elas. Isso sim é terrível. É o tipo de matar, de trabalhar e no fim não receber nada. Isso é terrível. Então o que isso quer dizer pra gente? Vamos abrir o leque. Nós vivemos numa sociedade que nós vivemos, vez por outras, correndo atrás de soluções, melhorias, mudança de vida. Isso não é errado. Querer ser melhor que a sua vida seja hoje o que foi ontem e o amanhã o que está sendo hoje é o certo, é o caminho a ser seguido, é o caminho a ser perseguido até. Já falei em vários programas, querer ser melhor hoje o que foi ontem e o amanhã o que está sendo hoje tem que ser meta. É meta de vida, é a meta sua, minha, de todas as pessoas. Agora, o percorrer dessa meta que é o desafio. Por quê? Como eu falei, conhecimento é o epicentro de todas as coisas. Ela te dá oportunidades de você tornar sua vida melhor hoje, o que foi ontem, e amanhã o que está sendo hoje. Logo, uma pessoa que não tem conhecimento, que está acomodada no que do jeito que está bom, ele é uma pessoa, já falei isso para você nos programas, né? É um desserviço que a pessoa faz para o mundo. Para ele, para as pessoas que estão ao redor dele e para o mundo. Por quê? Porque ele é um zero à esquerda do zero. E essas pessoas que não evoluem, que sempre estão incomodadas, naturalmente vivem no incomodamento, em querer melhorar, em querer ser mais, em querer ver coisas prosperarem, ele é uma pessoa que vive na contramão de tudo isso, que é uma pessoa totalmente parada, arcada no tempo, ele é uma pessoa extremamente ruim. Por quê? Porque a atitude dele, essa atitude alimenta coisas ruins. Nós vivemos num período em que a mentirada, as mentiras, elas se governam. E essas mentiras, elas criam pessoas que você não convive, que não está no seu convívio, mas você tem autoestima, convive com autoestima, né? Tem uma estima demais. Estima político, estima juiz, estima policial, estima professor, estima diretor, estimas, mas as pessoas não convivem com você. Você vive, aprende dessas pessoas aquilo que chega até teus ouvidos. Não existe pessoas de estimação dessa maneira. Para estimarmos uma pessoa, para que podemos realmente dizer que essa pessoa é estimada na sua vida, ela tem que conviver com você, ela tem que fazer diferença na sua vida. E a mesma coisa são os acontecimentos, as informações que chegam. Como é que eu estimo uma informação? Eu tenho que saber se ela é correta. E não simplesmente acreditar porque você não sabe de nada e aí aquilo chegou para você, caiu de paraquedas nos WhatsApps da vida, você tem aquilo como verdade. Isso é andar na contramão. Isso é estar parado. Isso é não evoluir. Isso é ser negatividade. E negatividade é o lado oposto desse personagem Exu. Então você começa a entender que
as nossas teimosias, as nossas deficiências de conhecimento, as nossas ignorâncias, as nossas estupidez, ela gera uma involução social. E essa involução social, ela parte primeiro da minha própria ser pessoal, e eu sofro com essa involução, faço as pessoas que estão ao meu redor, que é a minha família, sofrer, e quando eu aumento o ciclo de convivência, faço as pessoas sofrerem. E logo eu espelho essa involução no meio social. E novamente, como eu já falei várias vezes, alguém está lucrando. Alguém está apostando nessa sua involução para se dar bem. Isso é terrível. Isso é terrível. Então o que acontece? Se nós estamos perdendo, se nós estamos nos dando mal, se estamos levando para cá, em outras palavras, e nós não vemos, diante das situações, motivação suficiente para mudar, ou, colocando-se de outra forma, se você está no prejuízo e não se mexe, se você estiver bem, estiver no lucro, também você não vai se mexer. Por que você não vai se mexer? Porque não é a condição, é a sua visão, é a forma como você se encontra que vai determinar você ficar se mexendo. Se você não se mexe na parte que está ruim, quando estiver na parte boa, você vai continuar não se mexendo. Porque o acomodamento está na persona, está no modo de ser, de ver, de pensar, de observar as coisas. Se você está na parte boa e você está se mexendo para continuar melhorando, se você estiver na parte ruim, você vai se mexer mais ainda. Por quê? Porque é a forma como você olha as coisas, é a forma como você sente as coisas que determina você estar sempre em atividade. Pois bem, é exatamente isso aí, esse outro, o alguém criado da mesma cultura de inércia que você, que provavelmente se estivesse perdendo, pouco se coçaria. O que há para se coçar menos ainda, ou pelo simples fato de estar ganhando? Aí se espera que seus gritos por mudança de postura vão surtir algum efeito. Mas só vai surtir efeito quando você estiver plenamente em evolução, em encaminhamento, em movimento. Por isso que Exu, ele é essa entidade que nos força a estar em movimento. E é só você pensar, por que alguém estaria disposto a fazer algum sacrifício por você, sendo que você mesmo não é capaz de se auto-sacrificar? Até onde vai a legitimidade das coisas que você quer para sua vida, que você luta sem sacrifício? Portanto, a mitologia urubá, principalmente esse mito que nós estamos aqui, ela está calcada no que? Você colhe aquilo que você planta. Se você plantou, você vai colher. É uma troca. É ter na medida que bota. É fazer por merecer. Quem pede tem que mostrar que merece. Então o merecimento está na como? Na luta, no trabalho, no fazer acontecer as coisas. Não simplesmente assistir pacientemente, esperando que vai cair as coisas do céu, sendo que você não procurou, não promoveu, não lutou para que se chegasse a esse resultado. E isso é Exu. Ele nos ajuda a entender que primeiro você tem que ajudá-lo para ele te ajudar. É uma mão lava a outra, né? Tem que fazer sacrifício, tem que aprender a sangrar. A mitologia urubá ensina que quem não sangra não gera vida. Quem pode contestar essa verdade, ela é simples e poderosa. Então, quer viver? Quer dar à vida às suas aspirações? Pois bem, já sabe o que fazer, né? Já sabe que não basta apenas querer. Você tem que fazer acontecer, arregaçar as mangas, sangrar se for necessário para conseguir seus objetivos. Essa questão do sangrar está muito ligada ao sofrimento, né? O suor da labuta, o cansaço, dor de cabeça no final do dia do trabalho, ter paciência para aguentar o que é impaciente. Isso é sangrar. Mas é a resiliência do dia a dia de entender que é o meu esforço diário, é o meu trabalho diário, é o meu estudo diário, é a minha perseguição diária de querer chegar a um objetivo que vai fazer a vida mudar, que vai fazer as coisas acontecer. E não simplesmente a inércia esperando que as coisas vão cair do céu.
E nós temos esse problema, né? E nós esperamos as coisas caírem do céu, nós esperamos que os outros façam aquilo que nós devemos fazer. Se eu não faço, você acha que o outro que você está esperando que faça vai fazer? Dificilmente. Dificilmente. A não ser que ele faça alguma coisa que isso vá trazer algum benefício pessoal. Ele vai fazer. Do contrário, ele vai cruzar os braços igual a você. Psicologicamente falando, que nós já pincelamos algumas coisas, o principal é a dualidade e contradição. Exu é frequentemente associado à dualidade e à contradição. Ele pode ser visto como um mensageiro entre os deuses e os seres humanos, mas também um strikers, ou um agente caótico. Essa dualidade reflete a natureza complexa da psique humana, que contém tanto aspectos construtivos quanto destrutivos, bondade e maldade. Eu já falei sobre isso em vários programas. E qual é a pegada que nós temos que lutar sempre, né? Nós já sabemos qual é. Guardião dos limites. Exu é considerado um guardião dos limites e das encruzilhadas. Por isso pode ser interpretado psicologicamente como a necessidade de definir limites pessoais, de tomar decisões importantes na vida. Ele desafia as normas e, portanto, representa a capacidade e a necessidade de questionar e redefinir limites sociais e individuais. Não aceitar as coisas com passividades. Sexualidade e energia vital. Em algumas tradições, Exu é associado à sexualidade e à energia vital. Esse aspecto pode representar a importância de reconhecer e integrar a energia sexual como parte integral da psique humana. O equilíbrio entre a dualidade sexual é frequentemente destacado como um componente essencial do desenvolvimento psicológico. É claro, uma pessoa que não tem uma vida sexual ativa, uma sexualidade sadia, é uma pessoa doente mental. Vai criar doenças mentais e depois doenças físicas. Comunicação e expressão. Agora, para quem cai e não aprende a lição, entra essa parte. Mensageiros dos deuses humanos, Exu é associado à comunicação e à expressão. Psicologicamente, isso pode ser interpretado como a necessidade de uma comunicação autêntica, de expressão emocional, de liberação da comunicação reprimida ou a expressão criativa. Pode ser elementos importantes para o desenvolvimento psicológico. Caiu? Grite, se expresse, aprenda. Desafios, convenções sociais. Exu muitas vezes desafia as normas sociais e as convenções estabelecidas. Psicologicamente, isso pode representar a necessidade de questionar as expectativas sociais, os padrões de comportamento, as crenças arraigadas para alcançar uma compreensão muito mais profunda do que deve ser, do ser das coisas. Equilíbrio e integração. Algumas tradições, Exu é visto como um orixá que precisa ser equilibrado por outros orixás. Por isso pode refletir a ideia psicológica de que a integração de diversas partes da psique é crucial para o desenvolvimento saudável e equilibrado de uma personalidade. Aprendizado através dos desafios. Exu muitas vezes ensina que lições através dos desafios e situações complicadas. Isso pode ser interpretado como um reflexo do processo de crescimento pessoal, onde enfrentar desafios e superar adversidades contribui para o desenvolvimento da psique. Ora, quer saber? Tem um ditado que as pessoas falam muito, né? Quer saber como é uma pessoa de verdade? Dê poder a ela e você vai saber quem ela é de verdade. Por que essa expressão ela é uma voga muito forte? Porque você começa a entender como a pessoa age, como ela pensa, como ela sente as coisas mediante ao poder. O poder, ele age na nossa vida. Por exemplo, por que eu sigo as leis criminalistas? Porque eu acho elas justas? Eu posso não achá-las justas, mas eu as sigo por quê? Porque eu tenho uma penalidade sobre aquilo. Até existe uma frase, uma charge engraçada, mas ele é muito real. Que o psiquiatra pergunta para o paciente: por que você não vive a sua vida da forma que você quer? Aí a pessoa responde, né? O paciente responde: porque o Código Penal não me deixa. É óbvio, o que quer dizer com isso? Se eu fizer o que me der na telha, né, se eu fizer tudo que está na minha cabeça, existe um Código Penal para me punir sobre isso. Se eu fizer alguma contravenção grave, eu vou responder por ela. Eu vou dar um exemplo muito comum. Existem muitas pessoas que não pensam como eu.
socialmente, politicamente, emocionalmente, culturalmente. A partir do momento que eu sei que existe um monte de pessoas que não é igual a mim, que não vive igual a mim, que não pensa igual a mim, eu vou sair metendo bala nessas pessoas? Claro que não. A Constituição Penal vai me enquadrar, eu vou ser qualificado como um assassino triplamente qualificado e eu vou encher cadeia. Eu vou para cadeia sem fazer curva. Só que essa ideia de liberdade de fazer o que dá na telha, ela está condicionada a um bem maior. Eu posso fazer o que me dá na telha? Eu posso. Em teoria eu posso. Liberdade. Mas essa liberdade ela está condicionada à evolução e não à destruição. Por isso que existe a lei. A lei ela existe e as penalidades da lei existem justamente para isso, para medir a minha liberdade, para fazer com que eu entenda que a minha liberdade ela gera consequências. E as consequências têm que ser consequências boas, evolutivas, não destrutivas. Senão eu vou enfrentar mesmo, vou ser enquadrado penalmente, eu vou a julgamento e vou encher cadeia se for condenado, se eu estou fazendo coisa ruim. Portanto, a sociedade pautada dentro daquilo que nós vimos hoje, dentro da psique humana, do comportamento humano, do enfrentamento, do entendimento humano, de que eu não vivo sozinho, ela tem que evoluir. Ela tem que crescer. As dificuldades, as adversidades, os problemas que são postos na nossa vida, como o texto falou hoje, são feitos para nós superarmos. E começa a superação por mim mesmo. Eu tenho que me superar. Se eu sou um problema, eu tenho que me superar. Se o meu preconceito, se o meu racismo, se a minha xenofobia, se a minha estupidez, se a minha ignorância é um problema, eu tenho que superá-la. A sociedade não tem nada a ver com isso. A sociedade não tem que me aturar, não. Não tem que aturar o meu preconceito, não tem que aturar minha ignorância, não tem que aturar a minha estupidez. Eu que tenho que me superar. Eu tenho que me superar, me vencer para ser melhor. Se aquela ideia, eu sou assim mesmo, tenho que me aceitar como eu sou, uma ova, vai viver no meio do mato. Vai construir uma oca lá no meio da floresta amazônica, vai viver lá. Lá você é o que você quiser. Você está sozinho, não convive com ninguém, ninguém convive com você, então você vai cuidar na telha. Vai viver no meio do mato, vai ser bicho. E aliás, nem bicho é assim. Os animais têm respeito entre eles, respeitam os seus limites, respeitam a sua organização social. Por que eu, ser consciente, não posso fazer melhor do que isso? Então é só nós entendermos um pouquinho que este texto de hoje está pautado, muito arraigado na evolução como ser humano, como pessoa. É pessoal. A melhoria do dia a dia é pessoal. Sou eu que tenho que vencer eu mesmo todos os dias, a toda hora e a todo momento. Qualquer pensamento que divide, que separa, que suprime, que subtrai, eu tenho que vencer. Eu tenho que destruir isso na minha vida. Se os meus ideais, se os meus pensamentos, as minhas convicções, elas estão pautadas em diminuição, em divisão, em subtraição, em morte, eu tenho que matá-las, eu tenho que sangrá-las para que cresça, para que amadureça, para que evolua. A evolução se dá nisso. E olha, nós precisamos, viu, gente? Precisamos muito, porque o que tem de gente, de pensamentos e comportamentos totalmente na contramão da evolução da espécie humana não está escrito no gibi. Tanto é só observar o mundo que nós estamos vivendo. O nosso mundo está do jeito que está por causa de pessoas que estão pensando, sentindo e fazendo as coisas para dividir, para suplantar, para destruir e não construir. E acha que está fazendo muito, e acha que está fazendo bom. É gente levantando bandeira para ditadura, é gente levantando bandeira para ignorância, para racismo, para xenofobia, LGTB-fobia. Como que se constrói um mundo assim? Como que é um mundo sadio assim? Como que é um mundo bom assim? Gente, não existe um mundo bom nessas condições, não. Se alguém está acreditando que isso é bondade, está muito errado. E muito errado mesmo, errado assim ao extremo, porque ele não está entendendo o que é viver no mundo, o que é estar no mundo, o que é coexistir no mundo.
Basta olhar para o reino animal. O reino animal, ele tem harmonia. Ele tem harmonia. Se olhar para o reino das plantas, ela tem harmonia, ela se desenvolve harmonia. Por que o bendito ser humano não vai construir uma sociedade harmônica? Por que tem que ter guerra? Tem que ter morte? Tem que ter violência? Tem que ter intolerância religiosa? Intolerância moralítica? Intolerância de tudo quanto é jeito? Por que essa retrogradidade toda da sociedade? Assim como já falei em outros programas, e esse aqui preza, né? Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem e melhor amanhã do que você está sendo hoje. É uma luta constante. É uma evolução. Por isso que a inquietude deste orixá, ele nos impele a sermos inquietos na busca de um mundo melhor, de uma vida melhor. A começar por mim. Eu tenho que ser melhor hoje do que fui ontem e amanhã o que estou sendo hoje. E sendo melhor em todas as linhas, em todos os pensamentos. Por isso, há dentro de mim essa inquietude. E os problemas da vida, as dificuldades da vida, são exatamente para isso, para alimentar, para chamear essa inquietude, para me fazer ser melhor, constantemente melhor todos os dias. Isto é Exu. Isto é esse orixá que nós ouvimos falar hoje. Bem, meus queridos, me despeço de vocês. Um excelente final de semana. E semana que vem estaremos aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.